Olá, meus amigos do Doutor Pode. Seja muito bem-vindo a mais um podcast onde o doutor pode falar o que quiser, pode se expressar, pode acrescentar também na sua vida. E como eu tenho falado nos outros podcasts, olha, se você tem alguém que você odeia, mande esse podcast. Sabe por quê? Ele vai aprender e vai deixar de ser chato. Olha só que interessante. Vai acabar se tornando um grande amigo, porque aqui nós mudamos vidas. E aquela pessoa que você ama, com certeza, você pode pedir para ela já dar aquele joinha, compartilhar e distribuir para o máximo de pessoas que você puder. E hoje a mesa aqui está recheada de gente sábia, gente cheia de conhecimento para passar para vocês. Ao meu lado esquerdo aqui, doutora Betânia Zinato. Acho que ela vai virar sócia do podcast, hein? Acho que eu vou contratar ela para ficar aqui todo dia. Tudo bom, Betânia? Tudo bem, Eduardo? Aqui à minha frente eu estou recebendo a doutora Carla. E a gente, Carla com K, tá? Não é Carla com C, não. É sofisticada. E ao lado, o doutor Lucas. Tudo bom? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito sincero, muito bom para quem está assistindo, recheado de informações. Produtivo, que é o mais importante, né? Eu espero que as pessoas, após conhecer um pouquinho da gente, acrescentem conhecimento na vida deles e que a gente possa melhorar um pouquinho a vida de cada pessoa que esteja escutando esse podcast. O meu nome é Carla, eu fiz farmácia primeiramente na UFJF, depois eu fiz medicina. Hoje eu aliás, já terminei agora após em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo. Fiz também agora, estou começando uma pós em psiquiatria da infância e da adolescência, que eu gosto muito, e eu acredito que nesse bate-papo aqui eu vou poder ajudar muito cada um de vocês. Nossa, sensacional, hein, doutora? Vai ser parceira aqui. Se eu tivesse um currículo desse, eu ia falar assim, não, poxa, agora eu estou aqui, ó, no supra-sumo. Para quem não me conhece, né, eu sou Betânia Zinato, e terapeuta e hipnóloga, parceira da Carla, né? Certeza. Carla? Nossa, precisando muito de profissionais assim, né? Responsáveis. Experientes, né? Já deu para ver que ela é uma médica dedicada. Uma aliança aqui formada, bem forte. E o doutor, qual que é o seu currículo vitae? Eu atuo hoje em dia na área de transtornos alimentares, na parte de hipertrofia, emagrecimento, visando uma medicina de prevenção, né? Principalmente que eu atuando desde formado, né, na parte de doença, emergência, eu vi que acaba sendo negligenciada a parte preventiva, né? E uma parte que a gente tem que atuar. Então eu me aprofundei em nutrologia pela USP e venho atuando nessa parte principalmente de emagrecimento, tentando combater essa epidemia de obesidade, que é um desafio para nós todos. E hoje em dia o povo tem crescido para os lados, né? A gente tem visto as pessoas cada dia mais cheinhas. Nós vemos que esse ambiente que a gente vive, né, de tecnologia, esse ambiente obesogênico que a gente fala, é um ambiente que favorece, né, as pessoas a ganharem peso. Aí desenvolvem uma doença crônica, que é uma obesidade, e assim aumenta o risco cardiovascular, o risco de diabetes, entre outras doenças que a gente vai falar. Um pouquinho para aprofundar. Com certeza. Pessoal, mas antes disso, eu já quero pedir para vocês, olha, já deu like, vocês já viram que esse conteúdo aqui vai ser de fundamental importância para as nossas vidas, porque hoje eu vou aprender aqui também, eu sou apenas o auxiliar aqui. Hoje eu vou deixar a Betânia também comandando aqui essa dupla fera na saúde e vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa parte. Eu até brinquei aqui com a doutora Carla, que eu falei assim, mas doutora Carla, a psiquiatria não é uma coisa para doido? Não, mas ela vai me explicar aqui, porque tem esse conceito, né? Tá errado, Eduardo. Lógico que não, porque assim, a psiquiatria, é até importante falar sobre isso, porque algumas pessoas, elas, até hoje ainda acham que a psiquiatria é médico de doido, a pessoa que tá... É um preconceito, exatamente. Né? Isso acaba gerando uma psicofobia, né? E as pessoas acabam deixando de procurar atendimento, deixando de procurar um psiquiatra por conta desse preconceito que existe. E a psiquiatria, ela trata inúmeras doenças, ela não trata apenas a esquizofrenia, que também a gente não tem que colocar como doido, né? Porque é uma doença,
Mas a gente tem transtorno alimentar, tem transtorno ansioso, transtorno depressivo. Então, tem diversas áreas que a gente atua e é até assim, eu sempre falo sobre isso, falo no meu Instagram. Pelo amor de Deus, gente, não associe a psiquiatria com médico de doido. Isso só afasta as pessoas que precisam de atendimento. Cria um estereótipo, né? Exatamente, do médico. Não, antigamente a gente via muito disso, né, doutora Bethânia? E assim, para mim é fundamental o acompanhamento, o respaldo de um profissional, né, médico, porque também não pode associar que é tudo psicológico, né? As pessoas falam, não, deve ser emocional, deve ser emocional. E eu preciso e para mim tem um respaldo de vocês, né? Para eu cuidar. E não existe, né? Tratamento tem que ser multidisciplinar. Às vezes que toma só o remedinho, o suplemento, e se não cuida da mente. Não funciona. É tudo interligado, né, gente? Eu acho que o tratamento é um tratamento contínuo e multiprofissional. Não adianta só por um lado a gente intervir na doença que não tem sucesso. Então, assim, é um tratamento contínuo, tem que passar com os profissionais de forma multiprofissional. Um psicólogo, uma psiquiatra. Com certeza. No meu caso, a gente entrando um pouco mais na questão de obesidade, transtornos alimentares, né? Precisa de quê? Tratamento com o psicólogo, o psiquiatra, né? No caso, o médico, e com um treinador físico. Então, assim, É verdade. é multiprofissional. Com certeza. Mas pode continuar, pode falar, pode. Aqui não tem quem atravessa, não. É conversar mesmo. É um assunto muito vasto, Não, né, gente? Eu até achei interessante, porque a doutora falou, né, dessa questão da psiquiatria, e tem muito a ver com esses transtornos alimentares também, né? Às vezes a pessoa está numa depressão, ela começa a comer muito, aí depois tem que fazer uma hipnose para controlar o excesso. É porque, assim, não adianta nada a gente entrar com algum medicamento, alguma coisa, ou eu, ou o Lucas, se a gente não consegue alterar a mente da pessoa. Por isso que tem que ter esse acompanhamento. Eu acho o acompanhamento com o psicólogo fundamental. Às vezes é até muito mais importante do que entrar com medicamento, porque a pessoa ela precisa alterar esse conceito dentro da mente dela sobre a obesidade, sobre a compulsão alimentar, sobre a depressão, sobre a ansiedade. Ela precisa de um estímulo maior para sair daquele ciclo vicioso, né? E existe dois fatores, assim, que quando chegam até você, os pacientes, a maioria querem uma receita. Uhum. Se você não receita, eles não aceitam. Eles vão até procurar um que receita qualquer coisa, mas tem que sair com uma pílula, né? Mágica. E não existe pílula mágica, é um tratamento, é um processo, é hormonal, né, uma disfunção ali, né? E precisa, para manter, né? As pessoas associam isso com uma bengala, né? O remédio, tem que tomar remédio se não está bem. É uma pílula da felicidade, é uma pílula da solução. Uma cultura no Brasil do remédio milagroso, né? Aí a Pílula pessoa toma um remédio para dor, aí depois toma um remédio para o efeito colateral daquela dor e vai indo, né? Um remédio para acordar, para acordar. E um excesso, né? Exatamente. Eu falo muito até com meus pacientes, né? Brinco que hoje em dia os pacientes vêm querendo uma pílula que melhora a parte amorosa, que é uma pílula para dormir, uma para acordar, uma para melhorar a parte financeira. Infelizmente, essa aí eu tô precisando. A gente não consegue isso. Mas sim tem que ter um equilíbrio evoluindo, né? A cada dia. E assim, então tem esses dois momentos, que chega até a mim e eu falo assim, esse paciente precisa de um acompanhamento médico, eu não estou conseguindo alavancá-lo, né? Então, assim, a dor dele é muito grande emocional, eu preciso fazer, tem alguma coisa aqui que a gente pode facilitar o acompanhamento dele, mas, assim, eu falo assim, aí tem um preconceito, entra assim, não vou no psiquiatra. Não, que dar remédio, não quero tomar remédio, não vou. E assim, não, aí eu tento com um outro nome. Não, um nutrólogo, né? Aí, você consiga o que vai... Já é um ganho, né? Vem, às vezes ele vai falar que não precisa de tomar uma medicação, que tá tudo ok, mas ele faz o exame, né, de sangue, ele vai ver tudo certinho. Eu falar, agora eu posso trabalhar, né? Eu não posso falar assim, trazer a pessoa no seco também.
E tem aquele momento que eles também lá percebem que o problema é emocional. Então, para chegar até a mim, tem uma latência, tanto daqui para lá, de lá para cá. Então, o paciente se perde ali, sai do consultório, não liga, sai do meu consultório, não liga para vocês, sabe? Não remarca. Por isso que eu acho importante a conversa, né, multiprofissional. Pra E gente essa ver parte o paciente humanizada, como um né? todo, exatamente, de forma holística, né, humanizada. Porque o paciente hoje em dia, hoje em dia não, nunca foi, né, mas agora eu acho que está mudando um pouco. Não é olhar o paciente como um objeto, é entender as dores do paciente, entender a família, um ambiente que não é tem apenas um número, né? Não é um número, né, é uma vida. E a gente tem que medicina humanizada, né? Exatamente. E independente qual é o fator, gente, tem gente que fala assim, ai, bobeira, levanta a cabeça, vai trabalhar. As pessoas doentes com CID, com uma patologia, a gente tem que cuidar, porque a dor é surreal, então a gente tem que acolher aquele paciente, independente do qual for o motivo, né? E o estágio crônico de tristeza, ele vai levar a uma diminuição de neurotransmissores. Então, em alguns casos, não adianta só também tratar o emocional. A gente tem que entrar com a medicação, sim, porque já há um descontrole, uma desregulação de neurotransmissores, né? Como a dopamina, noradrenalina, serotonina. Então, assim, quando você precisa suplementar a entrar nesse estágio, a gente precisa realmente de medicação. É uma alteração orgânica, né? Não é a preguiça, não é uma bobeira. Exatamente. Ele não tá adianta fingindo. falar, levanta da cama e sai, que isso é da tua cabeça, não adianta. Assim, só quem passa pelo processo, né? Eu já tive depressão, então nós, como profissionais, também temos que cuidar. Eles cuidam de mim, né? E assim, aqui é uma troca, né, de conhecimento. É energia, né? Vai trocando energia e vai... E a gente se sente mais seguro também, e o paciente se sente acolhido, porque assim, às vezes eles falam comigo, Betânia, segura a onda aí e observa para mim 30 dias, por causa da medicação, que essa parte a gente não tem, né, conhecimento. Ela demora às vezes um pouco, por exemplo, se a gente começa um tratamento, esses 4 primeiras semanas é aquele primordial, que é quando começa a ter o efeito. Então, é onde a gente vai ver se houve melhora, ou se o paciente apresentou uma piora, ou se os efeitos colaterais foram muito fortes. Então, esse começo, ele é muito importante. E eles me pedem o feedback. Eles se interessam pelo paciente. Se eu não passo, porque eu estou atendendo alguma coisa assim, ele já tem... Betânia, me dá o feedback do fulano, como é que está a preocupação diária ali, né, semanal, porque o paciente vai comigo semana, ali, né? Porque né? É como a gente falou, não é mais um número ali, é uma pessoa. Exatamente. Que você tá cuidando, né? E eles vão anotando lá, e eu falo até alguma coisa assim, eles já, né, acionam o paciente, eu peço o paciente. E olha só que interessante, outro dia veio aqui gravar um podcast conosco, um jogador profissional, Série A do Brasil aí, e ele teve um problema de doping com relação ao medicamento dele lá. Não foi culpa dele, houve uma mistura no laboratório, eles comprovaram, fazendo em outros laboratórios, verificaram que colocaram uma substância que até o pessoal do laudo colocou assim, poderia ter sido a luva da pessoa que manipulou, contaminação. E aí ele falou, poxa, vou perder minha carreira de futebol por causa de um erro. E ele entrou nesse estado depressivo, se trancou num quarto escuro, não queria falar com ninguém, ele não queria treinar mais... Ficar dentro de casa, né? Se isolou. Então, isso acontece muito nessa área esportiva também, né? O doutor que trabalha com essa área aí dos esportes, né? Deve sentir muito isso também, né, doutor? Com certeza. Eu acho assim, cada vez mais tá afastando, né, os pacientes da parte do médico. Acaba que o paciente usa substâncias do mercado underground, que acaba tendo esse problema. A gente não sabe realmente, será que é a substância que tem nesse frasco? É verdade. Então, assim, até mesmo a parte de saúde, de controle de saúde, de fazer exames de rotina, é muito importante acompanhar médico por conta disso. Eu acho que o médico não tem que ter preconceito com um atleta, por exemplo, que faz uso de esteroides. A gente está ali para cuidar da saúde dele. Todo mundo sabe hoje em dia que o uso de esteroides, né, o uso, por exemplo, de testosterona em dose suprafisiológica tem seus riscos, mas eu vou
pegar esse paciente e vou falar, para de usar, a gente sabe que não funciona assim. Tem que dar um suporte, acolher o paciente, né? Para, assim, ir conversando com ele e visar principalmente a saúde dele, não só a parte estética, que a gente sabe que a estética é importante, mas a gente tá aqui hoje, eu acho que como nosso papel de médico, temos que priorizar, né, sempre a saúde como um todo. O ambiente de esporte é um ambiente muito tóxico, né? Se a gente for pensar competitivo. Exatamente, é muito Pressão, competitivo, é assim, busca de alta performance o tempo todo. E isso também acaba levando a um estágio de ansiedade, de depressão muito grande. Provavelmente é um paciente também que tem que ser um acompanhamento multiprofissional, né? Com certeza. Porque ainda mais esses atletas que competem, que têm Tem que lidar na com linha fracasso, né? Frustrações. temporadas boas, temporadas ruins, Machucados, né? lesões. Sim. né? As lesões. Com certeza. Sim. E aí é importante, né, o doutor ter essa visão também um pouco mais holística, né? Aham. De saber direcionar para um terapeuta, para um psiquiatra, para um psicólogo, para Exatamente. suplementação alimentar. Então, é importante mesmo, né, doutora? Essa questão da pessoa conseguir também, do paciente, ter essa noção que ele precisa de mais do que de um profissional. Exatamente. Né? certeza. Apenas o psiquiatra que vai resolver, o É. endócrino que vai resolver, né? Não é só terapia. Às vezes a gente tenta, mas na maioria das vezes precisa, assim, de um acompanhamento mais especializado de ambos os lados, né? Eles acabam que escutam muito, acolhem muito, né? Mas assim, o nosso acompanhamento é semanal, né? É. Uma vez por semana, tem que ter um contínuo. Tem que ser uma soma, né? É. Tem que ser uma soma. Porque senão não existia o psicólogo, não existia o médico, não E existia seria só o clínico geral e pronto, né? o Assim. geral, profissional de saúde e pronto, fazia tudo. Fazia fisioterapia, né? Parte da atividade física. Mas, assim, a gente sabe que é importante individualizar o caso e tratar de forma multiprofissional. Quero falar um pouco, né? Aproveitar a presença da doutora Carla aqui. Começou a consulta. Betânia, O doutor né? consultando a doutora. Exatamente. É ótimo, que eu vou aprender Quero falar um muito pouco- curso aqui. Eu acho importante, ainda mais no dia que a gente, no mundo que nós estamos vivendo, né, de tecnologia, um pouco da relação de obesidade e depressão, que a gente sabe, tem diversos estudos que a gente sabe que são duas doenças interligadas, né? A gente sabe que eles são bidirecionais. O que é isso? Uma aumenta o risco de desenvolvimento da outra, né, Então, doutora? é porque assim, a obesidade, na verdade, quando o paciente ele tá obeso, ele tem uma baixa autoestima, né? Aliás, nem existe, baixa estima. O amor próprio, né? Exatamente, uma falta de amor próprio. Então, ele vai deixando de se cuidar. E às vezes fica também sem sair de casa por conta de vergonha do corpo. E tudo isso leva a um estágio de obesidade. E o estágio de obesidade e o estágio de depressão. E por outro lado, a depressão, ela pode, assim, ser uma depressão muito melancólica, que o paciente ele deixa de comer, mas ele pode ser uma depressão também atípica. Nessa depressão atípica, o paciente começa a comer muito, ele começa a descontar na alimentação. E aí a depressão também vai levar à obesidade. Então, se a gente não tratar os dois fatores, que é a obesidade e a depressão, a gente não consegue um resultado adequado, porque ela é exatamente isso, ela é bidirecional, um leva ao outro, né? E assim como a gente tem uma mão de duas vias, uma levando a outra. E é verdade que a depressão é o mal do século? Com certeza. Assim, hoje a gente tem mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo com transtorno mental. Pela OMS, a ansiedade no Brasil é o país com mais números de casos de ansiedade no mundo. E depressão e ansiedade subiram cerca de 25% no pós-pandemia, né? Então, a gente tem hoje números alarmantes. A tendência ainda é crescer muito. E o que mais me preocupa é que isso está acontecendo também com os jovens e adolescentes. Hoje em dia, os jovens e adolescentes estão muito acometidos. Com certeza, no teu consultório deve chegar muito adolescente hoje com o número assim, Cada de vez suicídio, tentativa de suicídio, depressão, automutilação. Demais, né? Isso reflete no meu consultório. E cada vez mais jovens, né, vêm desenvolvendo obesidade, que a gente sabe que é uma doença crônica. Eu gosto de bater bem nessa tecla, porque eu acho que o pessoal, né,
o mundo hoje em dia ainda negligencia. A gente tem que tratar a obesidade como uma doença crônica. Quero falar assim, que não é questão de preconceito, não é questão de julgar quem se sente bem com o corpo do jeito que tá. Mas eu, como médico, não posso fechar os olhos e falar que a obesidade traz uma série de riscos, né, para a saúde. Então, assim, acho bem importante bater nessa tecla. Outro dia, doutor, me falaram assim, porque eu sou gordinho, mas sou saudável. Existe a possibilidade da pessoa estar com sobrepeso e estar saudável? Na verdade, a princípio, num certo tempo, a gente tem o que a gente chama do sobrepeso, né, do indivíduo metabolicamente saudável. Porém, se nada, não tiver nenhuma mudança, vai virar uma doença, vai trazer uma série de vai desencadear riscos. outras coisas, né? Exatamente. Às vezes, porque se ela está acima do peso, ela está comendo, às vezes, muitos açúcares, né? Muitos alimentos ruins, né? Hábitos, né? E assim, a gente sabe que não é simplesmente crônico, né? um balanço energético positivo que vai causar uma obesidade. Tem um estudo até recente que mostra a questão de obesidade e depressão. Algumas causas disso. Primeiramente, a parte de genética. A gente sabe hoje em dia que tem vários genes envolvidos que favorecem essa obesidade e essa depressão. Outra coisa, uma hiperativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que está relacionada a estresse, a cortisol. Por exemplo, a gente vê que tem uma doença, síndrome de Cushing, onde pacientes com excesso de cortisol, 50% desses pacientes desenvolvem um quadro de depressão. Então, assim, a parte hormonal, né, a parte de estresse é uma parte que tem esse impacto. Nós vemos hoje também, nesses estudos, a microbiota. O que é isso? Nós temos uma série de bactérias, né, que vivem no nosso intestino, que pode favorecer o ganho de peso se tiver uma disbiose, estiver desregulado, ou favorece a perda de peso. Nos estudos mostram que o transplante de microbiota intestinal de pacientes deprimidos em ratos mostram que os ratos desenvolvem sintomas de depressão, né? Então, assim, temos a parte hormonal, hormônios como leptina, por exemplo, que estão envolvidos, mecanismos cerebrais. Então, assim, não é simplesmente um balanço complexo, energético. Né? Essa complexo. parte de neuromodulação intestinal é uma parte que vai crescer muito. Vocês ainda vão ouvir falar muito sobre isso. Porque, assim, o intestino, hoje em dia, a gente já sabe que ele é praticamente o segundo cérebro nosso, né? Ele tá muito ligado ao cérebro, muito. E a boca, né? A pessoa vai consumindo, às vezes, muitos derivados de farinha, né? De grãos aí, que podem dar muitos problemas, né, para a pessoa. Com certeza. E eu quero falar também, rapidamente, uma questão Não precisa ter pressa, não. Nós estamos aqui hoje. Nós aqui. A gente tá em consulta VIP. Tô adorando, gente. Vai ser o primeiro de muitos. Aí, que ótimo. Eu gosto de falar, o que eu vejo? Hoje em dia, tem uma resistência ao tratamento farmacológico para obesidade. Por que com a pressão, a hipertensão, os pacientes não têm muito essa resistência? Porque assim como, por exemplo, uma hipertensão, a obesidade é uma doença crônica, né? Precisa de um tratamento contínuo. Um paciente hipertenso para de tomar o medicamento, o que vai acontecer? A pressão vai voltar a subir. Assim como a obesidade. Não estou falando que todo mundo precisa de tratamento farmacológico, não. Por isso a importância de um profissional, para individualizar o caso e ver qual a conduta necessária. A medida certa, né? para cada indivíduo, né? Mas assim, o que eu vejo? Gente, dependendo do paciente, se não tiver tratamento farmacológico, virar e falar, faz dieta, monta uma dieta, faz atividade física, não adianta, precisa de tratamento farmacológico. Então, assim... Às vezes até problema metabólico, né? Exatamente. Se é um problema metabólico, não adianta ele só correr. Com certeza. Exatamente. Isso acontece com a depressão também, por exemplo. Eu sempre falo com os meus pacientes, olha,
Se você tivesse uma pressão alta, você trataria? Trataria. Se você tem diabetes, você vai tratar? Vou tratar. Por que você não trata a depressão? Por que você não vai tratar a ansiedade? Porque ambos são doenças, né? Então, você precisa do tratamento. E a obesidade é a mesma coisa. A obesidade também é uma doença crônica. Então, ela precisa de um tratamento, muitas vezes, de um tratamento medicamentoso. Nós sabemos que hoje em dia, 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com essa doença, obesidade. 6 a cada 10 pessoas têm sobrepeso no mundo. Então, assim... E é uma doença que só vem aumentando, é uma epidemia. A tendência é piorar muito. Eu quero até aproveitar aqui esse gancho, né, falando de obesidade, e esses medicamentos hoje, a gente não gosta de fazer muita propaganda aqui para medicamento não, mas o pessoal tem usado muito aquele Ozempic. Ozempic, sim. Né? E aí, doutor? Tem gente até que não tem problema de obesidade, mas quer perder. Ele é um medicamento para diabetes. Ozempic, na verdade, é a semaglutida, né? O princípio ativo dele. Ele é um paciente, inicialmente, fabricado para diabetes, mas pode ser usado de forma off-label na perda de peso. Eu mesmo usei o Ozempic, então assim, eu tenho propriedade, acredito, para falar. Ozempic, sozinho, sem passar com acompanhamento médico, sem dieta, mudança de estilo, vai jogar dinheiro fora. A gente sabe que é um medicamento caro, não é barato. Aí eu acho que assim, hoje em dia, uma das dificuldades também da gente tratar obesidade é a gente estar inserido no ambiente de tecnologia, um ambiente obesogênico, né? E o custo realmente das medicações efetivas atrapalha um pouco essa aderência dos pacientes. Mas o Ozempic, enfim, eu acho um medicamento fantástico, aliado a mudanças comportamentais. O hábito, né? Mudando o hábito também. Mas, assim, com o acompanhamento, a gente tem que ver os exames, tem que entender a rotina do paciente, né? E alguns pacientes precisam da terapia, da psicóloga, senão, assim, não adianta. A doutora Betânia deve ter muito paciente que chega lá e fala assim, doutor, eu fiz de tudo... E às vezes tem que mudar uma chavinha na cabeça dela, né, doutor? Exatamente. E as pessoas hoje, elas querem resultado rápido. Resultado imediato. Imediato. 10 quilos em um mês. Então, essa coisa da mídia, né? O corpo perfeito, que virou assim, se a pessoa engordou um pouquinho, já está fora do padrão. Amor próprio. Ou ela vai para uma mesa de um interfere cirurgião. até a libido, Eduardo, né? As pessoas perdem até o interesse, né? A libido também está muito relacionada a isso. Com toda certeza. A pulsão de vida, né? Exatamente, assim, se a gente parar para pensar, hoje em dia, a televisão, até o Instagram, né, aquela mundo perfeito, vida perfeita que as pessoas têm, causa muito isso no dia a dia de pessoas normais, de pessoas que têm um pouco alteração no corpo, que não tem um corpo perfeito, então a pessoa ela fica muito insatisfeita consigo mesma, como se ela fosse um fracasso ambulante, né, e aí acaba desencadeando vários transtornos alimentares. Hoje, se a gente for parar para pensar, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande entre a saúde mental, a mente e o corpo, né? Se, por um lado, a gente só faz exercício físico e fica naquela dieta e não se preocupa com a mente, a gente vai gerar também transtornos alimentares. Vira uma neurose. É uma linha muito exatamente, uma linha muito tênue. Ser quebrada. Pode assim. ser uma anorexia, uma bulimia, a pessoa... É um transtorno de compulsão alimentar. Exatamente, com uma baixa estima muito grande, e aí ela não consegue, nunca tá satisfeita. Às vezes a pessoa tá magra, tá perfeita aos olhos de todo mundo, e pra ela... O espelho dela tá deformado. Ela tá... Eu acho importante a gente falar também que a gente tem que parar com esse negócio de comparar com os outros. Eu acho assim, muitas das vezes eu pego um paciente com uma obesidade mórbida, eu gosto de perguntar qual é o objetivo a curto prazo e a longo prazo. E o paciente vai me mostrar a foto da Graciane Barbosa, que em um mês ela malha ficar com desde o corpo da Graciane Barbosa. É um estilo de vida, né, gente? Exatamente. Então, assim, tem que mudar a chavinha da cabeça também. E é importante a gente comparar com o nosso corpo passado, né?
e aos poucos, sem pressa. A gente demora 20, 30 anos para chegar nesse corpo, né? Às vezes a pessoa demora 10 anos para engordar bem. Exatamente. E quer 10 dias, mês. Então, assim, acho que a gente tem que explicar bem para o paciente, é importante também, né? Doutor, e deve acontecer também de algumas pessoas que estão cheinhas, gordinhas, né? E elas acharem assim, não, eu tô forte. A visão dela está deformada, né? Nós vemos, principalmente esse pessoal mais velho, né? As vovós, os vovôs, que associa a parte de tecido adiposo, gordurinha, com saudável. Falou bonita, né? Tecido adiposo. É o netinho fofinho da vovó. Netinho fofinho da vovó. Se não for gordinho, exatamente. Não é saudável, né? Exatamente. E às vezes cria na criança, quando ela vai para a parte de escola, né? Problemas psiquiátricos e mentais complicados. O bullying, né? Porque tem bullying na escola, gente. Quem passou por uma escola sabe que existe bullying. Agora, se a criança não souber filtrar isso, ela fica... Acontece até suicídios, né? Com certeza. Com certeza. Na parte da adolescência, se a gente for falar sobre o adolescente, ele é o mais atingido de compulsão alimentar. É cerca de 10% de adolescente, ele tem algum transtorno alimentar. Porque o cérebro do adolescente, ele é diferente do cérebro do adulto e ele é diferente do cérebro da criança. É um cérebro... Em mutação. Ele não é totalmente maturado. Então, assim, é um adolescente, ele é mais emocional, ele não sabe lidar muito bem com as decisões, com pensar primeiro antes de tomar a decisão. Até pelas questões hormonais, né? Uma questão hormonal, assim, muito grande, entra com a parte emocional, né? Porque o adolescente, ele não consegue... ele está lidando pela primeira vez com a parte sexual, com a parte do corpo. A descarga de hormônio que eles não têm controle, às vezes, até do corpo, né? Que era pequenininho. Não, a voz. A mão, o pé, pelos. tudo diferente. Então, assim, isso para ele é tudo uma descoberta. E aí ele começa também a se comparar muito com os próprios adolescentes, com os amiguinhos. E aí, às vezes, tem os amiguinhos mais magrinhos e a pessoa começa a querer ficar também. E eu acredito que os jovens de hoje, com essa questão da internet, né? A pressão ainda sobre essa parte estética é até maior. Porque antigamente a menina, o comparativo dela era aquelas crianças, aqueles adolescentes do bairro. Isso, né? Agora tudo. É do mundo. Falou tudo. Então você pega aquelas pessoas da Coreia, da China, dos Estados Unidos e quer, né, atingir aquela perfeição. Aquele padrão daquele aquele corpo de Barbie. Aí nós sabemos que o ambiente inserido, né, tem muita influência na nossa vida. Eu falo assim, até por mim mesmo, sabe? Eu morei um tempo no estado do Rio de Janeiro, onde estava trabalhando na época de Covid, né? Estava trabalhando em emergências, o estresse, o sono prejudicado, a falta de atividade física, bebida alcoólica. Então, assim, maus hábitos me levaram a um quadro de obesidade, né? Principalmente relacionado ao estresse, ao ambiente inserido, sedentarismo. E assim, tem que descontar em outra área, exatamente, né? Pelo cansaço, vou comer para distrair. Foi o que virou minha chavinha. Aí hoje eu abandonei, melhorei, né? A gente tem que estar sempre evoluindo, mas larguei esses maus hábitos e a gente vê que influencia totalmente na nossa vida, né? Então eu acho assim, a gente tem que estar sempre em busca de melhorar como um todo, e com certeza essa parte mental, de saúde mental e saúde física, reflete todas as áreas da nossa vida, não é só a parte estética, não é só um corpo bonito. O adolescente aí, né, eles têm tanto o excesso quanto a falta, né? Que é a anorexia reversa, né? Que as pessoas conseguem, né, identificar melhor. E o que é isso, né? Ou anorexia. Eles, quando estão gordinhos, Eduardo, eles olham no espelho, eles se veem magro. Que é a anorexia reversa. Da imagem, né? Ou tá gordinho e tá se vendo forte, mas ele tá gordinho. Então, isso é totalmente... Anorexia. Psíquico e hormonal também. E tem meninas que às vezes estão secas, né? Muito magras. E aí que é a anorexia. Que aí elas olham no espelho, está osso.
Mas assim, chega a ser no nível acometido de uma patologia, né? Tem um sítio Não, para isso, mas uma a doença. pesar 35 a quilos, anorexia assim. é uma doença muito grave. É uma doença Leva assim, ao óbito, É né? uma doença onde tem uma restrição alimentar, né, persistente. E a pessoa, assim, ela passa por essa restrição alimentar persistente e ela vai ficando cada vez mais magra, chega às vezes IMC menor que 15, que é um estágio muito grave. Anorexia severa, né? Exatamente. E assim, e A ela questão dos sempre se vê, refluxos também. ela sempre se vê como gorda. Ela não consegue enxergar Olha que ela no tá espelho, magra. ela tá- Na verdade, E aí ela são continua, gorda. mantém aquele padrão de restrição alimentar sempre. E às vezes, assim, isso pode levar a distúrbio hidroeletrolítico. Isso, Deficiências nutricionais, né? exatamente. Falência de órgãos. Falência de órgãos, a pessoa acaba levando ao óbito mesmo. Por Sim. isso que a gente tem que intervir o quanto antes. Se tem alguém assim em casa, algum familiar que está vendo isso no filho ou passa por isso, tem que procurar a ajuda o mais rápido E possível. você falou sobre refluxo. Na verdade, são episódios purgativos, né? Onde a paciente tenta mecanismos inadequados para compensar o compulsão. alimento. Ela tem a compulsão, ela come Exatamente. e põe pra fora, né? Põe Aí pra Seria uma fora. bulimia. Bulimia. Exatamente. Falam juntas aqui. Tá vendo? É. Faz uso de diuréticos, uso de laxantes, né? Gente, Às vezes perde não a é água, nem perde só o Os nutriente. rins vão depois- embora, né, doutor? Às vezes não é nem Uma só série o de fatores purgativo. que- Ele pode, por exemplo, comer muito e compensar fazendo atividade física. Isso, É, exagerado. exagerada. E aí entra, às vezes, até em rabdomiólise. Mas Mas explica, doutora, nem todo mundo sabe essas palavras difíceis, não. O pessoal tá lá Exatamente. assistindo no carro, o cara quase bateu o carro agora. Traduz aí pra gente. Palavrão, É, né? poxa. Você fala- Então, é porque acaba desgastando tanto o músculo que esse músculo morre e acaba liberando para a corrente né? sanguínea alguns. O que acontece é que o tecido muscular, né, sofre uma degradação, é liberado na corrente sanguínea e isso acarreta uma série de problemas, né? Problemas Interessante, renais. né? Isso. Não, outro dia veio um doutor aqui e ele falou assim conosco assim, não, o problema da síndrome da cauda equina. Eu falei, pô, ô, doutor, não fala isso não, tá chamando o pessoal de cavalo? Mas assim, Exatamente. é porque existem alguns Agora você nomes... que explica aí. Agora você aprendeu? Olha, aprendi mais ou menos, né? Porque eu fiquei mais Explica aí preocupado pra com a gente, cauda vamos equina do que entrevistar com a... ele. O doutor sabe. Eu tento no meu Instagram até usar uma linguagem, né? Mais coloquial. Para quem é leigo, né? Para os pacientes, para entender mais sobre o assunto. Porque senão a gente fica só falando termos médicos. E é Eu acho legal, que né, não doutor, adianta. trazer esse assunto assim de uma forma mais descontraída, Exatamente. pra gente poder alertar as pessoas. Porque às vezes o médico fala uma palavra lá e a gente sabe que no Brasil tem pessoas que são analfabetos funcionais. Sim. Elas não conseguem identificar aquela palavra ali e fala assim, o doutor escreve alergia, e a pessoa lê alegria. Então eu tenho alegria. Exatamente. Então, Às vezes, assim, a gente uma tem que ter brincadeira, sempre uma mas- preocupação se o paciente está entendendo o que a gente está falando, né? Então eu sempre pergunto, entendeu? é por isso que de vez em Como quando é eu que brinco é? assim Tem com isso. alguma dúvida, né? Ficou alguma Sim. dúvida? Repete. Às vezes, assim, durante a receita, se você percebe que o paciente é analfabeto, é importante fazer o solzinho, a lua, fazer outras formas do paciente identificar qual que é o horário dele tomar, sabe? Tá vendo, Betânia? Que legal a didática. Não, ela é perfeita. Aí, ó. Aí, É assim, mestre, né? a Carla, ela é muito cuidadosa, né? Ela tem um carinho muito grande com o paciente. E é tão difícil hoje em dia acolhê-los. isso, gente. Tem muitos médicos que às vezes nós vamos lá, parece que ele só prescreve a receita. Tudo bem, a gente entende que a vida é corrida, né? O doutor trouxe até meu exame aqui, ó. O doutor falou que é exame de próstata. Vai Eu não fazer- sei. Terminando o podcast aqui. Tô fugindo desse exame agora. Eu fiz o PSA tem que 1 mês. Mas é, Só importante, PSA, é né? importante Só PSA não falar resolve. que o PSA, exatamente, não substitui o exame de toque. Aí, tá vendo, Então- gente? Esse doutor, viu? Doutor não tem jeito, né? É urologista agora. Te pega na curva, É. tá? Não Não, tem mas jeito. assim, eu fiz o exame, Capa, é importante, né, a gente se cuidar. Exatamente. Porque às vezes a gente tá falando aí da obesidade, da questão, mas muitas vezes a pessoa começa... Eu vejo hoje em dia muitas mulheres que estão acima do peso com muita perda de cabelo,
tireoide desregulada. Então, e às vezes por doenças autoimunes, né, doutor? E assim, o que eu gosto de falar também? A gente vê que a mulher, por exemplo, enfim, vou dar um exemplo da mulher assim, gasta R$1.000 num salão, né? Não fala nada, brincando, né? Maquiagem, né? As pessoas hoje em dia, final de semana, vai pra balada, gasta dinheiro, na hora de, sabe, de fazer um exame, de buscar uma consulta médica, acha caro. Então eu acho que assim, a saúde é nosso bem mais precioso. Sem ela, a gente não consegue fazer nada. E é muito interessante, né? que eu faço uma analogia, assim, quando o paciente fala assim, não, mas é caro procurar um nutrólogo, um psiquiatra, eu não vou, tal, é muito caro. Né? A dieta, não vou seguir. Cara, ficar no hospital, né, gente? Mas quanto que ele gastou para chegar naquele corpo gordo, para levar aquela barriga? A barriga a cerveja no final de semana. A picanha, né? As lasanhas, as pizzas, né? Quanto que ele gastou para ter aquela barriga, gente? Aquela barriga é muito cara para ter a barriga. Aí a pessoa não quer pagar para perder a barriga. Mas olha como que o problema psicológico é grave. Caro para conseguir. Foi caro. Mas olha como o problema psicológico é grave. Meu pai passou muita dificuldade na infância. Muita. A gente não fala fome, né? É privação de alimentos. Sim. E quando ele conseguiu ter a barriguinha dele, ele gostava pela questão assim, de não ter aquela questão da lembrança daquela magreleza. Tanto é que o apelido... Da falta, né? O apelido do meu pai na infância era fraqueza. De tão magrelinho que era. Mas era por falta de ingestão de alimentos. E olha como que isso, psicologicamente... afetou ele, né? A barriga era um troféu. Nós sabemos que nos tempos medievais, né? Eu ia falar sobre a barriga, né? A gordura é sinônimo de nobreza, exatamente. De pessoa abaçada. Exatamente. Olha só como que muda também, né? O lado padrão cultural. De beleza, né? Não, realmente, nós vemos as esculturas, as pinturas, as mulheres eram obesas. E era como deusas, né, pro pessoal. Era o sinônimo de fartura, né? Prosperidade. Comia bastante, não tinha. E aí, doutora? Será que conseguimos mudar a chave da cabeça das pessoas para que elas tenham uma vida acho que saudável? a gente pelo menos plantar uma sementinha, né? Se a gente conseguir, né? Hoje, que alguém que estiver precisando, que tiver dúvida, se procura uma orientação médica, qual especialização procurar, né? Que hoje a gente consiga plantar uma sementinha em quem está assistindo aí hoje, para ter essa questão de... ter essa liberdade e quebra de tabu de buscar um profissional, né, gente? E aproveitando esse gancho na sua área, doutora, a hipnose bariátrica funciona? Como que isso pode ser feito mudar essa chave, né, na pessoa? A primeira coisa é o paciente querer, né? Ele chegar no consultório procurando e ali eu vou identificar, cada caso é um caso, né? Aí eu vou investigar, então as pessoas chegam e falam assim, eu quero fazer uma sessão de hipnose. Eu nem conheço a pessoa. Eu não sei nem o que ela precisa ser instalado ou desinstalado na mente, né? Então, assim, se eu conheço o paciente, ele fala assim, hoje eu quero fazer hipnose. Ok, a gente está num processo terapêutico, vamos fazer. Às vezes eu mesmo falo, vamos fazer. A gente nem fala mais assim, tanto hipnose, que tem uma crença também limitante dessa hipnose. Vamos fazer uma técnica de relaxamento, de imaginação, né? E eu uso hipnose o tempo inteiro. Às vezes a pessoa fala assim, Betânia, nunca usou hipnose comigo? Você usa todos os dias. O tempo inteiro. Aí quando o paciente chega me questionar, assim, aqui, vamos fazer uma sessão de hipnose, eu tô aqui fazendo sessão, já tem umas 3 meses, você nunca usou hipnose comigo? Aí eu falei, você lembra aquela vez que a gente falou sobre hoje mesmo, quando a gente falou sobre esse determinado assunto, que a gente foi fazendo aquela, né? E você imaginou que você estava na praia, você sentiu a temperatura da água, a cor do céu, você sentiu o pé na areia, e a gente conversou aqui, você até me falou que o sol estava quente, você sentava a brisa no rosto, aí eu falei, mas isso é hipnose. Betânia, você falou um ponto que eu acho muito importante, o quê? Individualizar o caso. Hoje em dia nós vemos, né, vamos fazer protocolo para isso, isso e isso da obesidade. Assim, protocolos são importantes, mas nós não somos feitos igual carro, nós não somos feitos em série. Então, ela é de um jeito, você é de um jeito, você é de um jeito. Então, o que a gente precisa? Entender o paciente como um todo, igual a gente falou, para avaliar a conduta, né, o tratamento a ser realizado. Então, para com esse negócio de
todo mundo é igual. Não tem uma meu receita. amigo fez, usou tal, foi ótimo pra ele emagrecer Minha 10. vizinha. Na academia acontece muito isso, né, doutor? Exatamente. Não, e quando usa Dr. Google e fala que é o vizinho, não, é ele que procurou lá e fala que é um amigo que usou. Às vezes a pessoa alguma chega coisa com a assim. prescrição pronta, ó. Me falaram que para depressão esse aqui é ótimo. Eu quero Nossa, também. aí é complicado, né? Porque são geralmente de tarja preta até, né? Mas acontece, e acontece com frequência. Ô, doutora Carla, e quando é a hora certa que a pessoa deve te procurar? Essa pergunta é difícil, hein? Porque difícil. eu sei que é subjetivo. Depende do nível de consciência do paciente, dos familiares, né? Assim, depende da doença, né? Primeiro, qual é o motivo que ela quer me procurar? Então, assim, é uma depressão, é uma ansiedade? A principal causa, assim, o principal momento que eu coloco para todos os tipos de transtorno mental que existe é se aquilo está causando algum prejuízo funcional. Então, o paciente, ele começou a ficar incomodado com aquilo está causando um sofrimento Desconforto. nele, um desconforto, procura ajuda. Porque é mais fácil a gente tratar algo no início do que deixar chegar algo, assim, mais profundo, mais debilitante. Então, assim, no momento que achou que está com prejuízo, começou a incomodar, procura ajuda. Eu, por exemplo, no meio da pandemia, eu tive crise de ansiedade. Eu tinha perdido meu pai, tive problemas assim que, né, afetam a gente, né? A gente perde o chão, né? E fui procurar um psiquiatra, fui procurar terapia, para a gente poder ajustar de novamente, né? Centralizar a mente. Então, é importante a pessoa também ter esse, vamos pôr, desconfiômetro ligado, né? Isso. Opa, tô diferente. Tô sentindo coisas. E a no família, sentido. às vezes, também, gente, quando fala assim, fulano tá esquisito. Essa Exatamente. esquisitice, procura. É um sinal. Sinal, com certeza. Fala assim, aí quando a pessoa se suicida ou tem uma coisa bem colapso, mais... né? Sim, a gente tem grave. sempre que ter cuidado, porque o sofrimento, ele não tem que ser medicado, tá? O sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Então, a gente passa por períodos felizes e a gente passa por períodos tristes na vida. O luto, por exemplo, o luto é um momento muito triste pra gente. Então, até um certo período daquele luto, esse sofrimento é aceitável. Quando ele começa a extrapolar um certo tempo, Persistente. persistente, a pessoa não consegue sair daquele ciclo de tristeza, aí a gente precisa entrar com a medicação, entrar às vezes com o psicólogo, mas fazer o acompanhamento desde o início, mesmo naquele luto, é importante também, porque a pessoa acaba que o que a gente conversa, o que a gente explica para o Desabafa, às paciente, vezes, né? desabafa. Às vezes a conversa é um tratamento mais eficaz do que o próprio medicamento, né? Então, Porque às vezes a pessoa procura o medicamento, mas ela continua isolada, né? isso. Ou seja, se ela continua isolada, Ela a tem que tendência- virar a chavinha, né? Ô, Carla, na psiquiatria, quanto tempo que tem, assim, vocês têm um estudo de período, o luto, passou de 3 meses, a pessoa não consegue retomar a vida, tá chorando, não consegue tomar banho, tá naquele estado de depressão ali, né? Tem um estudo que tem gente que fala assim, com 3 meses, Uma 6 média, meses, né? os pacientes chegam e falam assim, tem pacientes que estão em luto já tem 2 anos. Sim. Não, 2 anos já é um luto E aí fala que não é prolongado, né? normal. A gente, assim, considera mais ou menos até uns 6 meses, mas é muito individual, porque às vezes o paciente está com 2, 3 meses de luto, mas é um paciente que está em sofrimento muito intenso. Então, Isso é assim, importantíssimo as pessoas saberem. é muito individualizado. Se aquilo está muito deprimido, muito intenso, às vezes a gente tem que entrar com suporte antes desse tempo. Então, depende muito de cada paciente. Até esse tempo mesmo, apesar de ter alguns estudos que dizem 6 meses, ele é individualizado. não tem como colocar prazo, né, gente? Não existe prazo para o cada um tem sofrimento. 2 dias para tempo, 6 né? meses, esqueci Daqui aquela uma pessoa hora eu vou amada. deixar de sofrer. Não existe. Que aí chega, né? Pra mim, não tá tomando nenhuma medicação, tem 2 anos em depressão, ou está tomando medicação já e tá indo em depressão, a terapia tem que haver essa mudança, né, de olhar o luto, de Isso. sentir, Agora, assim, né? essa questão de Abraçar o luto, né? essa questão de ter uma média de prazos, por exemplo, a pessoa toma medicamento de depressão, ela vai ficar o resto da vida tomando esse medicamento? Como que funciona? Não é assim. Em alguns casos pode ser, tá?
também é individualizado. Geralmente a gente coloca assim, o paciente ele teve um episódio de depressão. Então eu vou tratar esse paciente, comecei a medicação, comecei o tratamento com o psicólogo, daqui uns 2 meses o paciente vira para mim e fala, olha, Carla, eu tô bem, melhorei. Você não vai tirar a medicação, porque se você tirar, ele vai voltar e vai piorar. E o perigo de interromper, né? As pacientes param de tomar. Simplesmente. Fala, eu tô bem, disso, né? É por causa parei do de medicamento que ela tá tomar. bem. Exatamente. Mas não pode fazer isso, eu sempre oriento. Depois que a gente chega nesse período que a pessoa ela tá estável, a gente tem que demorar mais uns 9 meses, 1 ano, mais ou menos, com medicação. Começou a tirar. Voltou, a gente retorna com a medicação. Começou a tirar, passou algum tempo, o paciente começou a ter depressão de novo, ou um quadro de ansiedade de novo. Que às vezes muda, né? De depressão para ansiedade. Aí a gente precisa tratar, às vezes, por um período mais longo, de 2 a 5 anos, ou às vezes para o resto da vida. Então, assim, se for necessário tratar para o resto da vida, não tem problema, a gente trata, é isso que é o importante. O remédio da pressão não vai ser pro resto da vida? Exatamente. Então, se ele tem um estágio depressivo, é melhor ele estar medicamentado o resto da vida do que sofrendo o resto da vida. Talvez só tem que ter cuidado com a pessoa não ficar camuflando outras coisas, né? Que esses medicamentos para depressão, para ansiedade, eles podem camuflar algumas outras coisas que podem ser tratadas com o psicólogo. E às vezes também uma falta de nutrientes, né? Não, eu sempre peço, tipo assim, qualquer paciente que chega pra mim, primeira consulta, eu sempre peço exame. Carla, mas psiquiatria pede exame? Eu falei, pede, com certeza. Isso. Porque tem anemia que causa fraqueza, fadiga, hipotireoidismo. Falta de vitamina B12, falta de vitamina D, que a Betânia conhece muito. Tá faltando vitamina D, Betânia? Não, aqui tá sobrando, gente. Aconselho todo mundo procurar para ver, né, a taxa da vitamina D e fazer a prescrição certa, correta, hoje em dia, até assim, tem estudos que mostram que a gente colocava uma taxa de vitamina D de 20, 30. Hoje já tem estudos que comprovam que quanto mais alto, 60, 80, 90, é melhor até para o paciente. Então, assim, é importante fazer essa suplementação com vitamina D. Eu gosto de falar, o que eu acho importante falar? Que hoje em dia o pessoal quer pegar, esse aqui que é o bom. Vamos todo mundo tomar isso, ou senão esse aqui é o ruim. No caso da água sempre é bom, né, gente? Mas, por exemplo, Venvance, você conhece bem, que é uma medicação que... Vamos falar do Venvance, né? Que, assim, por exemplo... E caro, né, gente? Caro. No meu caso, por exemplo, alguns casos... que eu acho, tem que, igual eu falo, individualizar, mas em alguns casos acho válido para tratar transtorno de compulsão alimentar. Quer dizer que todo mundo deve tomar? Não. Tem gente que vai tomar, não vai ser bom, vai piorar a ansiedade, Se eu tomar Venvance, eu acho que eu saio... Eu já estava em cima da mesa. Então, assim, gente, equilíbrio. Eu não tomei esse medicamento, não, mas uma vez num evento que nós estávamos fazendo um lançamento digital de um curso, de um palestrante grande, sim. O rapaz chegou lá, que era da coordenação do marketing, e falou, não, que eu tenho que tomar Venvance para virar à noite, para fazer as coisas. Eu falei assim, mas você é tão os concurseiros também. Então, eu sempre falo que é a medicação dos concurseiros, das pessoas que fazem prova. Igual água. Ritalina. Dos Faria Limers. E também, eu vou agora polemizar aqui, gente. Quem tá fazendo medicina. Usa muito. Peraí, tem médico viciado em Venvance? Muito. Gente. Infelizmente, é porque é uma classe. Plantão. É uma classe que tem muito acesso à medicação. É muito, exatamente, é muito fácil o acesso à medicação. E aí a pessoa ela não está preocupada se ela realmente tem, por exemplo, um TDAH, que seria uma indicação correta do uso do Venvance. Ela está preocupada em querer aumentar a sua performance. Hoje em dia o pessoal mistura com bebida. Outro dia eu vi um cara colocando com uísque. Exatamente. Uma loucura. Então, assim... Uso recreativo da medicação. Por isso, assim, só levanta da cama depois que tomar Venvance. Aí, o paciente que mistura o Venvance com uísque é o mesmo paciente que tem medo, por exemplo, de usar um recaptador de recaptação de serotonina, uma sertralina, por exemplo. O sertralina vai me fazer mal.
mas o cara tá sem dormir, com Red Bull ainda. Usa o Red Bull e Vevans, o Vevans com Peraí, Red Bull peraí, e usa o Opidem pra dormir na hora que Nós chega em falamos casa. da marca Red Bull, gente. gente. Não pode falar Red Bull. Patrocina a gente, Red Bull. Patrocina Tem que a gente. patrocinar. A gente deixa até aqui em cima da mesa. Ou a gente vai Mas usar enquanto não tá patrocinando, não podemos falar Red Bull. O Vamos falar energético. Monster. um Ah, energia. não pode. Mas beleza. Mas assim, gente, é impressionante quantas pessoas jovens que aí tá com o cérebro, cortisol, às vezes reguladinho, e tá tomando um medicamento que vai trazer um problema Enquanto futuro. tem uma Problema crença futuro. também, Com gente, certeza. eu recebi Mas uma assim, eu quero paciente. bater na tecla. Não é que não... Ah, Venvance é um terror? Não, Não. tem que... Por Depende isso é do importante acompanhamento Não, o profissional. Vevans é uma droga maravilhosa. Eu Isso. uso para dois tipos de paciente. Aquele que tem o TDAH e que tem uma resposta muito positiva com o Vevans. E o paciente que tem compulsão alimentar em alguns casos. Porque às vezes a gente tem que descobrir a fundo o que é o motivo da compulsão alimentar, né? O Lucas com certeza sabe. E- Mas o Vevans E aí é conta uma a das psicóloga, drogas. né? Auxiliando a É gente. uma das drogas que Dando são respaldo. recomendadas. pra- Eu vou aqui dando feedback. Segurando a pessoa ali, né? Nossa, isso é lindo esse movimento, porque a gente estava falando da questão do desmame, né? E chega pacientes, né, medicados para mim, eu vou, né, chegando. Aí chega um dia que eles falam para mim assim: Ô, Betânia, eu tô dormindo, eu ponho 10 minutos no celular, vou pro banheiro, tô trabalhando, né? Põe 10 minutos para tirar um cochilo. Por quê? A mudança com a terapia, da forma de pensar, de sentir, já está fabricando os hormônios que ele precisa para ficar normal. Mas ele está tomando. Aí eu falo assim, chegou a hora de começar a procurar psiquiatra para poder observar e prever se ela, né, no caso, profissional de psiquiatria, desmamar para a gente observar. E é lindo esse movimento. Desmamar Quando eu chego a fazer esse movimento que ele veio para mim e eu estou devolvendo para avaliar isso, porque o remédio já estava muito forte para ele, porque ele já estava Já absorveu, fabricando. Precisava, Não, né? Já tá. Sim. Desmamar Agora- o paciente é muito bom, né? A sensação de que Nossa, você é uma curou o vitória, paciente, gente. É muito- lindo. E um outro detalhe aqui, que os três vão poder, assim, acho que somar lindamente nisso, né? As doenças autoimunes, elas, como posso falar? Ela altera o psicológico da pessoa? Com- Por exemplo, a pessoa tem um hipotiroidismo, Com certeza. ou tem alguma... celíaco, né? Tem muito a ver, Sim. né? O trigo tem muito a ver com as doenças autoimunes. Sim. Ajuda, doutor. Glúten, né? Com Dá, certeza. dá problema no psicológico da pessoa? Com certeza. Eu acho que não só a doença autoimune, Como mas toca- todas as É. doenças influenciam na parte mental. Né? Por exemplo, um paciente que tem um câncer, e aí ele descobre, às vezes, um câncer num estágio mais terminal. A forma como a pessoa lida com aquilo, às vezes, é muito emocional, né? É uma coisa assim que Sim. bate bastante. Então, assim, qualquer pessoa que tem uma doença crônica, ela leva a um estágio mais, assim, propenso a desenvolver uma depressão, uma ansiedade. E agora tem essas, por exemplo, igual o hipotireoidismo que você falou, que às vezes a gente consertando, né, resolvendo a questão do Parte hipotireoidismo, orgânica. a pessoa ela já vira a chavinha completamente. E é até engraçado falar, porque ela chega com a queixa de ansiedade, aí olha e fala, isso não é ansiedade, vem cá, vamos tratar essa parte, vamos fazer um controlinho direitinho, que você vai melhorar. Passa 1 mês, 2 meses, a pessoa já é outra. Eu, É lindo. eu atendo muito paciente, né? Homens, idosos, chega pra mim, doutor, eu preciso tomar aquele remedinho pra melhorar a natureza lá em casa, né? Pra eu Bonitinho, né, comparecer gente? mais. Ele fala. Exatamente. Ai, me passa um remedinho. Quando eu vou investigar, o paciente tem um hipogonadismo, né? Que é isso? Um nível de testosterona mais baixo, que assim, quando indicado, a gente faz a reposição com testosterona, o paciente Vira outro. vira outro. Vira o Me super-homem. põe num pedestal. Eu falo, gente, ó, não tem que me pôr no Aproveitando esse pedestal. gancho do seu, às vezes a pessoa está precisando de uma palavra também. Exatamente, Né? de uma Aí, palavra. Eu atendi um paciente Que de o libido é 85 anos. multifatorial, né? Isso eu acho importante falar. Que não é só questão de hormônio. Às vezes o relacionamento que não tá bacana, né? Exatamente. Uma sessão. Ele me ligou na outra semana e falou, doutora,
Você me tirou do caixão. Ele fez amor, porque era tabus e crenças limitantes. Com certeza. Né? Senso crenças comum. limitantes é muito... Ele tá outro, gente. Não. Coisa mais linda do mundo. Tem Uma satisfa- sessão. E às vezes a pessoa ela já E chega ele com teve o a próprio coragem insight. de falar. Doutora, posso falar? Posso falar mesmo? Posso. Ele... né? Aí começa a falar da parte, né? Sexual, né? E é assim, o que tá para ele limitando, né? Sim. E a gente conversa solto ali. Fala mais com Quando o ele homem, chega né? nesse estágio, gente, é muito mulher. rápido. Mulher, O homem é aquele então, papo assim, de botequim, né? Que a gente fala assim, o cara tá papo de tomando uma botequim. cerveja, aproveita que o amigo já tá um pouco bêbado e tá tendo um O probleminha lá em casa. azulzinho. Qual que é o azulzinho? A gente não pode falar Viagra não, tá? Cialis, E nada tem de contrapartida marca. a mulher que fala que tá sem libido, né, gente? E às vezes não é problema de libido. Mas eu tenho que ter o respaldo deles. O libido é uma questão, assim, muito importante na psiquiatria. A gente sempre tem que perguntar, até porque a parte de medicação, ela mexe muito com o libido. Então, assim, a gente tem que sempre perguntar como que tá o libido antes na primeira consulta, antes de entrar com uma medicação, durante o tratamento e depois também para ver como é que ficou. Então, assim, é uma questão que eu sempre questiono todos os meus pacientes. E é importante, imagina a gente viver sem a parte de libido, isso atrapalha muito o emocional, né? Como é que eu vou tratar A pessoa fica sem euforia, né? com perde certeza. o Atrapalha a Desejo. confiança, né? autoestima. Atrapalha o relacionamento, o autoestima. Então, assim... A depressão está muito associada também. Exato. Agora eu vou ter- Libido é pulsão de vida, né? A pessoa... Eu vou até aproveitar, doutora, aqui, porque quando eu comecei a tomar um medicamento para ansiedade, A consulta, A consulta gente. grátis. agora consulta. Depois ela vai passar. 0800. Ela vai mandar o Pix depois, eu sei que vai. Mas assim, eu comecei a tomar 2 meses, meu pai faleceu. Eu não conseguia, por exemplo, chorar. Não, porque eu fiquei envolvido naquela questão toda de resolver problemas de funeral, escolher caixão, que é uma coisa assim que causa um trauma, vamos dizer E assim. todos nós vamos passar por De isso. todo É um mundo. assunto, Então, né, assim, tenso. eu ficava com raiva de mim mesmo por não conseguir externar isso. Sim. Mas isso acontece assim com bastante frequência. Tem muitas medicações que são os inibidores da recaptação da serotonina. Não sei se foi o caso qual que você tomou. Venlafaxina. Esse ele é um dual. Eu trazia, Mas pasta de acontece exame? com ele e acontece com os outros também. É que a gente chama de anestesia emocional, que é exatamente isso. O paciente, às vezes, ele não consegue ter muito sentimento. Eu já tive paciente que chegou pra mim e falou assim, Carla, melhorei a ansiedade, melhorei o humor, tô ótima. ficou apático. Mas eu não tô sentindo nem amor na minha filha. Eu olho pra ela, não consigo sentir aquilo de emoção. Aí eu falo, opa, então tá errado. Vamos rever o tratamento, vamos às vezes diminuir um pouquinho a medicação pra poder chegar. Porque também não é legal essa anestesia robô, emocional, né? Mas acontece. A vida perde Isso é um o sabor. efeito, né, gente? esse é um efeito Hoje colateral tem muitos importante com a zumbis vivendo medicação. aí. Muitos. Então, mas isso eu tô falando aqui um testemunho, né? Porque eu acredito que às vezes muitas pessoas que estão nos assistindo, que já deram um joinha, já compartilharam, já mandou para aquele amigo, olha só, se você está aprendendo, o seu amigo também aprende. E aqui a gente tem essa liberdade de expor até a nossa vida pessoal, porque não é porque o doutor está aqui, as doutoras estão aqui, que eles não têm problema, gente. Como a gente falou, tem doutores que se automedicam, tem doutores que sofrem problemas psicológicos, que tem síndrome do pânico. Eu acho que a classe mais propensa, né? A classe a médica classe é terrível. médica, a classe dos profissionais de saúde, são devido à rotina, né? Devido, muitas das vezes, o pessoal fala, tem que fazer isso, tem que E fazer não aquilo, faz. e não faz. Então, assim... A classe médica, ela não se trata. Esse é um mal nosso. A gente Assim, vê, às vezes, chega, às médicos vezes- fumando, por exemplo. por isso que eu acho assim, Chega. gente, tem que... Não adianta só você falar. Tem Tem O que interessante fazer, é você tem que viver fazer. aquilo. Com Ó, certeza. então eu acho que eu vou ganhar a estrelinha, porque assim, eu faço terapia, Exatamente. não deixo de fazer, mesmo sendo Os psicóloga, exames certinho. sendo pinóloga, eu faço porque minhas você sessões sabe a também. importância, né? Nossa, e assim, eu tô sempre rindo, né? Todo mundo fala assim, não, Betânia... Mas assim, esse estado que a gente entra, né, que são as pílulas que você ganha de graça no consultório do Sem psicólogo. efeito colateral. Que é a gratidão, Exatamente. a coragem,
Isso. sabe, a segurança, entrar nesses estados e sair os pontos fracos. Então, assim, na psicologia, diante do quadro, né, pós-pandemia, todos nós passamos por um estresse pós-traumático. Não tem como falar assim, eu não passei, porque eu sou... Não, todos nós passamos. Sim. Cada um chega de um jeito. Mas tem que ser tratado esse estresse pós-traumático. Que, gente, é muito pesado, né? Todo mundo conhece alguém que faleceu, todo mundo, né? A gente não consegue cuidar do outro se a gente não cuida da gente, né? Exatamente. Então, assim, eu migrei com relação à minha abordagem, né? Fui para psicologia positiva, gente, ela é maravilhosa. Porque, assim, o resultado é rápido, a gente trabalha as forças do paciente, né? E a gente, trabalhando as forças, deixa de ter foco no que dói, no que é o fraco. Né? Que a gente não tem como exorcizar essa parte, né? Essa aqui faz parte, nós temos, não tem como o paciente chegar e falar assim, olha, eu não quero ter medo mais, né? Tira isso de mim, não tem como. É como lidar com o medo, mas eu não foco no medo, eu foco na coragem. Exatamente. Que momentos que ele já teve coragem, né? Que ele conseguiu, a gratidão, acordar, fazer o diário da gratidão e sentir grato nas coisas simples. Você que me orientou. Mas é lindo os meus e eu acho importante o seguinte também, que a gente vê, o ser humano tem essa tendência mesmo, mas é só quando eu chegar ali, eu vou estar feliz. Quando eu chegar em tal lugar, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz, aí eu vou comer. Gente, eu tô vivendo. Tô vivendo agora, vamos viver o agora, vamos ser felizes com agora. Mais linda, gente. Eu falei pacientinho, gente, no diminutivo, porque eles são feras, né? E queridos. Mas é mineiro que tem mania de diminuir, assim, né? De queridinho. Mas é porque eu tenho idade pra ser mãe de vocês, eu amo esses meninos, sabe? Mas meus meninos. A é de irmã mais nova. Essa cara de 20 anos dela aí, 20, ó. Não, né, gente? Minha filha é mais velha que vocês. Aí, tá vendo? É lindo isso. Isso aqui, aí ele fala, eu tenho cuidado, né, da mente, passo para, tá tudo bem, essas maluquices que tá passando aqui, tá certinho? Falei, Betânia, é isso mesmo, né? Então eu vou faz parte, né? Aí eu falei, e minha nutrição? Aí ele vai faz todo o check-up, né? Então, se eu sou humana, eu tenho que cuidar desse corpo que eu habito, né? Verdade. Então, assim, a importância da longevidade também, que hoje tá linda. Exatamente. Assim, é onde entra muito o trabalho do Lucas também. Lindo. Porque a gente precisa ter uma medicina preventiva. Uma medicina preventiva, ela é muito mais importante e muito mais positiva para o paciente do que só mais tratar, efetiva, né? do que muitas das vezes depois tem a sequela, não tem como, a gente trata, mas não reverte, né? Por isso o termo sequela. E eu vou aproveitar, gente, vou falar uma coisa aqui que é muito frequente. Às vezes a gente conversa, né? Porque meu avô, meu bisavô comeu muita gordura e comia banha de porco, e isso viveu até os 100 anos. Então é bobagem isso. Quem sabe se ele não tivesse uma alimentação saudável, bons hábitos, não ia ter 120. Então, assim, E fazer atividade física hoje, né, fazer uma alimentação saudável, ela não é importante só pro agora, é importante pelo idoso que você quer ser, né? Lá na frente, quando a gente pensar como a gente quer chegar na idade avançada, né? Como é que a gente quer chegar aos 80, 90 anos, eu quero chegar uma pessoa sadia, saudável. Minha avó morreu com 105 anos, mas a gente fala assim do pessoal de antigamente, sim, mas eles caminhavam no dia 20 quilômetros. Hoje em dia, a pessoa quer comer um hambúrguer lá daquela empresa que tem um M amarelo. Não tinha tanto alimento industrializado. Exatamente, só assistir televisão. Não tinha tanta poluição. Não, ultra processado, né, gente? Processado. Cheio de salsicha, de embutidos. Não, a obesidade infantil melhor, hoje, né? absurdo. Dormir 8 horas, o cérebro precisa desse som de recuperação. As pessoas antigamente não tinham nada de comer salsicha, hambúrguer, não. Comia era o porco mesmo ali abatido. Verdura sem agrotóxicos. Nenhuma. Eu fiz o exame ali, a doutora falou pra mim, você tá com agrotóxico no seu organismo. Você tem que diminuir ou procurar verduras e legumes totalmente orgânicos. Sim. Que a gente acha, às vezes, que vai no self-service e tá comendo muita salada. Mas você come aquela couve, aquele alface sem lavar direito, né? Você tá consumindo veneno. Eu acho que é importante a gente estar aqui, não é para
ninguém vai comer frango e batata doce, virar o Arnold Schwarzenegger, né, a Graciane Barbosa. Não é isso, gente. É o equilíbrio. Como tudo na vida, a gente precisa ter equilíbrio. Tem fase na nossa vida, a gente entende que a gente vai estar mais motivado, mais focado, né? E consultar o profissional para ver se a pessoa tem uma resistência à lactose. Sim, alguma alteração, né? Às vezes né? ela tem um problema, tá comendo queijo. Exatamente. Mas ela tem um problema com lactose. Ela tem problema com trigo e tá lá comendo pizza todo dia. Exatamente. Tem um caso, assim, muito de criança hoje, magra, com colesterol alto. Eu peço também às mães para levar, né? Para poder olhar essa questão. Às vezes crianças, eu tô vendo que tem algo errado. Não, e aí pelos hábitos. Falei assim, passa no nutrólogo, eu indico, né, profissionais assim, e aí me volta assim, olha, ele tá com colesterol alto, não sei o quê. Aí vai ver, só come aquele biscoito da carinha, que eu também não posso falar o nome. Pode falar. Eu não vou falar do Ruffles, que eu acho que mas assim, só come bolacha recheada. Aqui o doutor pode tudo. Pode tudo. Mas a gente fala mesmo, porque às vezes pega pra criança aquelas batatas fritas com carinha, né? Aí a criança consome além do que ela quer, porque ela acha legal. Sorrindo pra ela. É interessante Às esse vezes, marketing. muitas das vezes, para não encher o saco, né? Que a gente vê hoje em dia também a geração TikTok. Hoje os pais querem muito mais dar o celular, né? Sem regras para os filhos, sem limite. Gente, é muito assunto aqui. Porque porque a gente tem que marcar uns 3 podcasts. É porque a saúde é assim, né, gente? A saúde, ela infinita, né? A gente e o pode ficar sistema falando. humano é Exatamente. um universo. Porque assim, às vezes não Exato. falo não. Gente, precisa ter limite, né? Precisa entender o não. Mas os A próprios dificuldade de pais falar não, têm. né? Eu dei Exatamente. uma entrevista falando isso. O ser humano tem Os dificuldade próprios de falar pais não não. têm uma Os alimentação próprios pais não saudável, têm, eles não geralmente fazem os uma pais. atividade. Como é que eles vão Sim. colocar isso na cabeça da criança, né? Como é que isso vai ser um diferencial para a criança se os próprios pais não têm isso dentro de casa, né? E essa questão, por exemplo, doutor, o senhor trabalha muito na questão da hipertrofia também, né? Sim. De catabolizar. Como que funciona isso? E mudando um pouquinho desse assunto aí que a gente falou de alimentação, aí me deu esse... Nossa, Tchan, tem muito assunto. muito. É vasto. Como que é esse procedimento da pessoa inflamar os músculos dela? Primeiramente eu quero falar o seguinte, batendo uma tecla que hipertrofia não é só estética, porque hipertrofia tem relacionado, hoje a gente sabe que o músculo, né, tem diversos efeitos no nosso corpo, e, por exemplo, a parte funcional do idoso vai melhorar a mobilidade Agachamento dele. para andar, para as Segurar o atividades esqueleto, diárias, né? Porque a gente fala de hipertrofia, o pessoal acha que já relaciona com músculo, né? Com bomba, que é um termo totalmente errado. Então, assim, é importante ver o nível de proteína, visando pensando numa hipertrofia, né? É lógico que todo mundo, quem não quer ficar sarado, não quer ficar bonito, com a barriga de tanquinho, não é fácil, Mas né, é porque gente? as pessoas identificam errado, doutor, a questão da barriga do tanquinho. Sim. O tanque tem tem o Sim. bojo e aqui é local de esfregar. Eu, por exemplo, tô na parte do bojo. O bojo, né? Mas é tanque É também. tanque. É lógico, é um tanquinho. E eu acho legal que todo mundo aqui está dando alto exemplo, gente. Isso não é ego, Não. né? Isso é humano. Nós somos humanos. E a gente coloca na condição também de paciente, né? Coisa muito linda isso. Por exemplo, nós vamos mostrar 2 exemplos. Eu vou mostrar o bojo, a doutora Carla vai mostrar o tanquinho. Ah, tanquinho. É que às vezes Já fica tá querendo a parecendo que consulta é ego, com o né? Não, Lucas tá falando aqui. muito eu, mas é isso, a gente dá um alto exemplo, né? E o paciente se sente no mesmo nível da gente. A gente não tem isso aqui. E é Pelo importante contrário, isso, né? O dá pessoal o que tá alto assistindo a gente exemplo. identificar que os novos médicos já não são mais aqueles médicos que só prescreviam remédio e tchau. Que tem que ter, se atualiza, né? Não é só os novos. Não, mas assim, eu falo médico velho, não de idade, mas de mentalidade. Tá sempre O procurando. cara pode ter né? 40 anos, formado há 10 e ter a mente de... só quero prescrever, só quero... Eu acho Não. que a gente tem que viver A humildade aquilo que de a gente que a preza. gente não sabe de De tudo, que a plantão, gente tem né? que passar bola. Sim. Entendeu? Isso é lindo. Eu tô, assim, apaixonada Não, por que ótimo. nesse momento da ligação, né, dos profissionais. Isso está muito bonito, esse movimento, e eu convido todos os médicos que estiverem assistindo, todo profissional de saúde, depende de ser educador físico, né, Com que certeza. lida com pessoas para poder, assim, fazer esse movimento, essa união. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar
o mundo, né? Sozinho a gente não chega em nenhum lugar. E eu quero aproveitar aqui, a gente tá chegando nos finalmente, né, do nosso podcast, que foi assim, eu pelo menos gosto demais, porque eu absorvo um pouquinho de cada um e vou mudando a minha vida. Sim. Eu queria que cada um de vocês falasse, desse uma mensagem, pode olhar para a câmera se quiser, agora aquele momento Sim. de apresentador. Do close. Isso, close. Isso. E fale para as pessoas uma dica, uma informação que vocês acham importante para mudar a trajetória de algumas pessoas que estão nos assistindo. Eu separei uma história que eu gosto bastante, que eu quero compartilhar com vocês. Em determinada cidade, né, tinha um lenhador grisalho, já velho, que ninguém cortava lenha como ele. Ele cortava veloz, muita quantidade, forte, e era admirado por todos. E um jovem admirava aquele lenhador e falou, quero ser como ele. Chegou para ele, falou, senhor, eu quero ser igual a você, tem como você me passar as técnicas, né? Me falar como que eu faço para ser igual a você? E o lenhador, né, o velho lenhador falou, não, você pode trabalhar comigo, que você trabalhando comigo, né, acompanhando de perto, você vai aprender mais fácil. Então eles começaram a trabalhar, passou 5 dias, 15 dias, e depois de um tempo, o lenhador mais jovem, né, virou pro velho e falou, eu já tô melhor que você, então eu quero fazer uma disputa, que eu já aprendi com você, tô melhor que você. E o velho lenhador falou, não, mas eu não interesso em disputa, eu não quero saber de disputa, eu tô tranquilo. Não, mas eu quero. Então o velho lenhador falou, não, tudo bem, então vamos fazer essa disputa. Marcaram uma hora, foram pro centro da cidade, né? Todo mundo foi ver aquele desafio, aquela disputa, e começou o desafio, e o lenhador mais jovem, vapo, cortando a lenha, né, sem parar, não parou nem para beber água, e em determinados momentos ele olhava para trás e via o velho lenhador sentado, parado, e continuou. De repente acabou, soou o gongo, acabou, né, aí ele já pensou, já ganhei. Nem parei para beber água, cortei lenha aqui, sou mais jovem, mais veloz, e ele ainda ficou parado, já ganhei. População contou e o velho lenhador tinha cortado o triplo de lenha que o jovem, né? Aí o jovem ficou doido, falou, mas não é possível, nem bebi água, vi ele parado, ele cortou mais que eu. Aí ele foi falar, meu senhor, mas o que aconteceu? Eu sem beber água, nessa velocidade mais jovem, te vi parado lá e você cortou mais lenha que eu. Aí o velho lenhador falou, não, acontece, jovem, que nos momentos em que você me viu parado, eu estava afiando o machado. Então o que significa isso? Que nesse mundo, né, globalizado de tecnologia, a gente às vezes não para, não tem uma reflexão, não pensa para a gente evoluir. Então assim, eu quero passar que hoje em dia é preciso a gente parar e afiar nosso machado, né? Muito bom. E aí, doutora Carla? Nossa, eu vou ficar até numa situação difícil agora, porque eu não trouxe nenhuma historinha. Essa metáfora foi ótima. Olha, gente, assim... Onde que tá a câmera? Aquela câmera ali, ó. Então, eu queria deixar, assim, uma mensagem para as pessoas, para elas procurarem um pouco, assim, ajuda. Não ficar com isso de que psiquiatra é médico de doido, igual a gente falou no começo, porque a gente precisa hoje, como eu disse, na pandemia a gente aumentou 25% os casos de ansiedade, de depressão, de outros transtornos mentais. E hoje a gente chega mais ou menos a 1 bilhão de pessoas no mundo com transtorno mental. É muita coisa. Então, assim, viu que tá sentindo mal, que às vezes tá um pouquinho diferente, que não tá feliz consigo mesmo, que tá tendo crises de ansiedade, que tá passando por um momento difícil, procura ajuda, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, conversa com as pessoas, mantenha um diálogo sempre aberto com as pessoas próximas, né? E mais importante, manter uma vida saudável. O que é uma vida saudável? Tenha tempo para dormir um sono de qualidade,
fazer uma alimentação de qualidade, uma alimentação assim que não seja só de fast food, de alimentos congelados, uma alimentação que é uma alimentação de verdadeira, uma alimentação nutritiva. E também faça atividade física, porque a atividade física não é importante só para o corpo, a atividade física é importante para a mente. Quando a gente faz atividade física, a gente libera muito a endorfina, que é um neurotransmissor importante para esse prazer, para o bem-estar, tá? Então, assim, fazer atividade física não é só para o corpo, a gente ajuda na mente. E aí, com isso tudo, com esse aumento, essa qualidade de vida saudável, eu tenho certeza que nós nos tornaremos pessoas muito melhores. E mais felizes certeza, também, mais né? felizes. Que eu acho que... E pelo amor de Deus, saiam do celular, vai viver a vida. Olha o céu, olha o sol. Que é a vida realmente plantas, online, né? Que é a vida lá fora, exatamente. Veja o ar, né? Respire o ar, veja. Nossa, o simples é mais. Exatamente. E aí? Cuidem das crianças, porque as crianças estão muito prejudicadas nesse mundo pós-pandemia. Verdade. A doutora falou bonito, hein? Lindas, né? E agora, doutora Betânia, fala pra gente aí também as suas considerações e dicas. Eu vou resumir aqui uma frase que eu gosto muito, tem no meu coração, na minha mente, né? Que quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Então, assim, a importância de ter consciência do que está fazendo. Então, os resultados que vão ser colhidos, eles são fantásticos. De qualidade. Maravilhosa. Tá vendo? É direta, né? Ótimo. Sim. Olha, pessoal, eu quero agradecer vocês, porque eu sei que vocês já compartilharam, já mandaram e aproveitaram também e colocaram nos comentários aqui aquelas dúvidas que você tem, porque a gente vai acabar trazendo os doutores aqui novamente para elucidar essas questões, né? Às vezes você está tendo princípio de ansiedade, de depressão, está com problemas metabólicos, está tendo problemas psicológicos e fala assim, eu não sei a quem recorrer. Usa a internet. Nesse momento você pode usar a internet, tá? Você usa a internet, escreve aqui nos comentários, segue aí o nosso Instagram também, que é @doutorpod. Nele você pode ter um acesso e pode saber que aqui vocês terão amigos. Mesmo que de uma forma digital, mas vocês terão amigos que têm interesse no seu bem-estar, tá bom? Quero aqui agradecer demais aos doutores, às doutoras, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi ótimo estar aqui. Tendo esse bate-papo sincero. Um prazer te conhecer. Um prazer todo nosso aqui. O estúdio está aberto para vocês também, precisando, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e nos vemos no próximo Doutor Pode.